Não há maior fonte de refrigério, de alento, de esperança, de conforto, de forças para continuar, mesmo quando a gente erra e falha e peca, e renovar as forças, as expectativas, vencer depressão, vencer o ostracismo, o cansaço, o abatimento. Não há outra fonte maior do que na graça de Deus. Uma pessoa que começa a entender a graça, uma pessoa que começa a experimentar a graça de Deus, esse favor imerecido, esse agir de Deus na nossa direção, sem que nós tivéssemos feito absolutamente nada, porque veja, a graça de Deus opera na vida de quem não merece. Não é porque a pessoa fez algo e que a tornou digna, merecedora daquele movimento da graça de Deus. Não, a graça é a graça, porque Deus quis manifestar a graça. Deus salva quem quer, Deus perdoa quem quer, Deus chama quem quer, Deus nomeia quem quer. E se de alguma maneira o sol da graça começou a brilhar na sua vida, não importa quem você seja, o que você esteja fazendo, o que você tenha feito, ou o que você estava planejando em fazer, você pode ser o pior dos homens, e possivelmente seja mesmo. A gente tem que parar de tentar tapar o sol com a peneira em algumas questões da nossa vida. Você é assim, possivelmente, o mais desgraçado ou a mais desgraçada de todos os pecadores e pecadoras que há. Mas se a graça de Deus superabunda onde abunda o pecado, se a graça de Deus visita aqueles que não tinham nenhuma esperança de salvação, e você é um desses sem esperança, visitados pela graça de Deus, a pergunta que eu faço é: por que não? Por que não? Por que não crer? Por que não se entregar agora completamente? Por que não alimentar o coração e encher o coração dessa esperança bendita? Por que não? Por que não se lançar? Por que não voltar à casa do Pai? Porque o filho pródigo voltou para a casa do Pai quando o coração dele se encheu de graça. Quando ele cogitou: meu pai vai me receber. Pode ser que ele não me coloque de novo na posição de filho. Veja que ele ainda era um tanto quanto duvidoso a benevolência dessa graça, mas ele disse: bom, se lá até os trabalhadores têm pão em abundância, eu que sou filho, apesar de ter feito tudo que fiz, no mínimo vou ter pão para comer. Veja que ele creu que no mínimo ele teria pão, ele teria comida, ele não precisaria mais desejar comer a comida dos porcos. Eu falo assim para ler, claro, aquele testemunho de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, do verso 12 ao 17. Vamos lá, em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo é o 1, nós vamos começar no versículo 12, vamos até o 17, eu espero que você encontre para ler junto comigo. E eu quero mais uma vez alimentar o teu coração de esperança, alimentar o teu coração de alento, alimentar o teu coração de expectativa sobre a obra de Deus na sua vida. Ao contrário do que o diabo faz, porque o diabo sussurra-nos o tempo todo: você não tem jeito, olha o que você fez, olha que miserável que você é, olha quão profano você foi, veja o seu passado. E se você ouvir essas coisas da sua consciência, do próprio Satanás ou de alguém que conheça o teu passado, e esse alguém venha e fale, posso lhe dar um conselho? Diga para essa pessoa, fala: olha, você tem razão em absolutamente tudo que está dizendo. E eu lhe diria mais, se fosse o caso:
Porque, como que as pessoas dizem, você não sabe da missa ou terço. Essa é a verdade. O que as pessoas falam de nós, o que as pessoas pensam sobre nós, é a partir de um julgamento que elas têm sobre algo que elas viram e ouviram, e de uma perspectiva só do olhar e do ouvir. Mas há coisas mais profundas, não é verdade? Então, quando alguém falar de você, quando alguém falar mal de você, diga para essa pessoa: você tem razão de tudo que você está falando de mim, e eu diria mais e mais coisas se você fosse digno da minha confissão, que não é o caso, mas eu não vou me abalar com essas palavras. Por quê? Porque se, a exemplo de Paulo, a luz de Deus começou a brilhar no seu caminho, inesperadamente, abruptamente, sem que você estivesse procurando, porque nós temos que concordar em algo sobre a conversão de Saulo. Ele não estava procurando Jesus. Saulo não era um homem começando aí na igreja. Você concorda comigo, não é? Você lê a narrativa bíblica. Saulo não era um cara indo na igreja, um cara que gostava das músicas, das canções, que tinha uma certa simpatia pelo Cristo. Ao contrário, Paulo odiava tanto o Cristo como a sua igreja, tanto o Filho de Deus como o povo de Deus. Mas subitamente, sem que ele esperasse, a graça de Deus brilhou no seu caminho. E aqui, como em outros textos, mas hoje especialmente quero ler para nós, ele está dando o seu testemunho a Timóteo. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele já traz assim, praticamente, o produto final da graça para Timóteo. Ele está falando: olha, a graça de Deus, quando ela veio na minha vida, ela me confortou, porque ele não era um homem pacificado. Uma pessoa sem Deus pode ter muito dinheiro, pode ter fama, pode ter poder, pode ter proeminência, não é uma pessoa feliz. E você sabe muito bem disso. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele sente é paz, conforto, é a justificação, é aquela culpa que ele tinha, apesar de ele achar que estava fazendo a coisa certa, perseguindo a igreja, blasfemando, como nós vamos ler na sequência, aquela culpa cessa dentro da alma dele, há um conforto. E ao mesmo tempo, porque foi tudo muito imediato na vida de Saulo, ele foi colocado no ministério. Você lê em Atos 9, na sequência, você já vai perceber que o perseguidor torna-se perseguido. Por quê? Porque ele já começou a falar de Jesus. Ele tem uma experiência, fica 3 dias, 3 noites sem comer, sem beber, fica cego, até que Ananias recebe a ordem do próprio Cristo de ir pregar para ele, batizá-lo e impor as mãos para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ele fica ali mais alguns dias absorvendo o que estava acontecendo, junto com discípulos, com pessoas de Deus. É importante, se você está no começo da sua conversão, que você fique próximo a pessoas de Deus. Você tem que sair do meio onde você está. Veja que ele não volta lá para o Sinédrio, de onde ele tinha vindo com as cartas. Ele não volta para a reunião dos odiosos. Agora o povo dele é outro povo. E ali ele já aprende o básico do que significava ser cristão, já cheio do Espírito Santo, já impactado pela experiência da luz no caminho de Damasco. Ele já começa a pregar a palavra de Deus. E por quê? Ele diz: ele me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele acreditou em mim. Jesus Cristo acreditou em mim.
E ele acredita, o Senhor acredita em todos quantos estão sendo salvos. Em todos. Se você está sendo chamado, ele acredita em você. Pastor, mas eu não acredito. Imagino que Paulo também não acreditasse em si mesmo. E vou lidar, eu vou fazer coro com meu irmão mais velho, Paulo. Eu também não acredito em mim. Se eu olhasse para mim, se eu olhasse para os meus sentimentos, se eu olhasse para as coisas que muitas vezes sobem nos meus pensamentos e no meu coração, eu já, como diz um dito aí, o jogador pendura a chuteira, eu teria pendurado a gravata já. Faz, muito tempo. Não é de hoje, não. Ai, pastor, credo. Falei, mas é verdade. E quem falar outra coisa diferente é um fanfarrão. Porque nós somos feitos da mesma matéria, sabia disso? Da mesma matéria, nós somos homens falhos. Nós temos que crucificar a nossa carne com as nossas paixões todos os dias. É óbvio que há quem tenha algumas lutas em algumas áreas maiores do que outros, mas todos. O homem que se apresenta aí, o mais santo, o pastor que você mais admira, o pastor que você acompanha na televisão, na internet, você adquire os livros desse, você fala, nossa, eu queria ser como esse pastor. Mas tão certo como o ar que nós estamos respirando, ele tem suas lutas. Obviamente que ele sabe lidar com isso. Ele tem entendimento, como Paulo teve entendimento. Ele falou, o Senhor acreditou, ele me teve por fiel, pondo-me no ministério. O que ele está dizendo é, ele acreditou em mim. Bom, se Jesus acreditou em mim, por que eu não vou acreditar então? Por que eu não vou me lançar sobre as expectativas que ele mesmo tem de mim? Porque se ele está me pondo no ministério, sabendo que eu sou falho, sabendo dos meus erros, sabendo das minhas fraquezas e debilidades, é porque de alguma maneira ele vai me ajudar a cumprir da melhor maneira esse ministério. Então, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui. Estou aqui, eu de mim mesmo não tenho condições. Mas se eu tenho um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não minha, e é por isso mesmo, Deus nos dá um tesouro num vaso de barro para que a excelência do poder e da glória sejam dados somente a Ele, então está tudo bem, eu vou. A mim, essa é a lista de Paulo, qual a sua? A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor. E você? Você já se olhou no espelho? Minha mãe falava assim, fulano, Fernando, olha no espelho. Você já se olhou no espelho? Você já, não fisicamente falando, mas no coração, você já se olhou no espelho? Você já olhou para trás? Você já seguiu aquela recomendação de Deus no profeta Isaías? Olha para o buraco de onde eu tirei você. Você já fez isso? Você faz isso? Tem que fazer isso todo dia. Olhe o buraco de onde Deus tirou você. O Senhor chama o povo de Israel de vermezinho de Jacó. Vermezinho de Jacó. Povozinho de Jacó. Olha quem que nós éramos, irmãos e irmãs. Nós que estamos sendo salvos pela graça maravilhosa. Louvado seja Deus por isso que Ele tem chamado os seus para o seu reino em glória, tem nos tirado do império das trevas e nos transportado para o reino do Filho de seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Mas veja, olha quem éramos. E Paulo não tinha vergonha de dizer, eu fui blasfemo, sim, eu fui perseguidor, eu fui um opressor. Eu era uma pessoa maligna, perversa, sem esperança de nada na vida. Então, se eu fui, todos somos. Ele está falando, inclusive o Timóteo. Timóteo, sabe, o Timóteo era um rapaz assim, gente boa, gostava de fazer, tinha pai grego,
Então ele era muito adepto da sabedoria e gostava de fazer musculação. Paulo tinha até que recomendar, fala, cara, você pega muito pesado aí nos ferros, exercita mais a piedade, você precisa de exercício de piedade, exercício corporal para pouco aproveita. Ele não diz não aproveita para nada, ele diz aproveita para pouco. É bom exercitar o corpo, é bom ir na academia, mas você, para que você vai querer ter um corpo bonito? Você é um pastor, você não vai ficar aí mostrando abdômen, vai ficar aí mostrando o bíceps para ninguém. Então, assim, menos ferro, menos exercício físico e mais piedade. Vai exercitar aquilo que você vai usar mais, o que a sua vida nova em Cristo Jesus demanda. Se você fosse chamado para ser como que é aquele pessoal que fica fazendo aqueles negócios assim, fisiculturista, não é? Mas se você fosse chamado para ser um fisiculturista, aí sim, aí você ia lá, tomava banho de azeite, rapava os pelinhos. Mas, cara, você não foi chamado para essa bagaceira, então vai exercitar a piedade. Timóteo era assim, ele tinha uma natureza meio fraca, ele era tímido, ele ficava meio desanimado, ele achava tudo muito difícil. Tinha também, aí você vê que ele tinha problemas emocionais, porque ele tinha problemas estomacais. Timóteo era aquele tipo de pessoa que quando ficava nervoso, ficava com dor de barriga. Era emocional. Tinha um grande chamado, foi substituto de Paulo, preparado para ser um rapaz fiel, trabalhava, servia o Paulo como um filho serve um pai na sua empresa, mas ele era assim muito fraquinho emocionalmente, ele era muito tímido, ele ainda se acovardava diante de algumas coisas, tinha um pouco de medo. Então Paulo falou assim, olhe para mim, olhe quem eu era, olhe o que Deus me fez. Eu alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus abundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. A gente é demandado nas Escrituras a ter fé em Deus. Tem fé em Deus, isso aparece dezenas, centenas de vezes no Novo Testamento. Mas é maravilhoso, pelo menos para mim, não sei para você, quando eu leio que a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e com o amor que há em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo me ame não me surpreende, mas que Ele tenha fé em mim, isso me emociona. Ele não só me ama, mas como Ele tem fé em mim. Ele que me exige ter fé nele, Ele me diz nas Escrituras que tem fé em mim. Ora, se Jesus acredita em mim, obviamente, porque é Ele quem me capacita, é Ele quem me enche do Espírito e do conhecimento, que me abre o entendimento para compreender a sua palavra, que muda o meu coração, por que eu não acreditaria? Por que você não acreditará em si mesmo, se Jesus tem fé em você, se Jesus acredita em você? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando eu olho para Paulo, hoje de madrugada, eu estava lendo o finalzinho do Evangelho de Marcos. Nós lemos, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, tem o finalzinho mesmo, quando da manhã da ressurreição, que foi um domingo, Jesus aparece a Maria Madalena. Olha que texto maravilhoso. Marcos 16, 9. Marcos, Evangelho, capítulo 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Esse foi o primeiro texto que eu li hoje, um dos primeiros textos que eu li hoje na madrugada, na minha oração devocional da madrugada. Que palavra de graça! Jesus, na manhã da sua ressurreição,
ele podia aparecer aos inimigos dele se ele quisesse. Se Jesus fosse querer se vangloriar, e ele poderia, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderia ter aparecido a Pilatos, que o crucificaram. Imagina o impacto que Jesus causaria em Pilatos se ele ressuscitasse e aparecesse a Pilatos. Poderia aparecer a Anás, a Caifás, ao Sinédrio maligno que o sentenciou à morte sem motivo. Poderia aparecer a quem quer que fosse. Mas aprouve a graça de Deus, a exemplo a mim e a você, que ele aparecesse primeiramente a Maria Madalena, aquela mulher pecadora de quem ele tinha expulsado 7 demônios. É assim a graça de Deus. Volta lá em Timóteo, por isso que nós lemos. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Há uma categoria dos principais, dos pecadores de qualquer área que você possa imaginar. E dentre esses pecadores, dentre essas categorias, é bem possível que você se encaixe em muitas delas. E que você seja assim uma espécie de top 3, de top 5 dos grandes pecadores que há. Talvez não em comparação com outros pecadores. Talvez você não seja. Não foi uma pessoa que se deu à prostituição, não foi uma pessoa que se deu às drogas, mas foi um filho que trouxe tanto desgosto aos seus pais. Talvez o senhor não foi um homem que sujou o seu nome com imoralidades sexuais, mas no mundo dos negócios faz coisas, triste até de mencionar a capacidade que alguns têm de surrupiar o outro, é o espírito do urubu, do abutre, vive pela morte alheia, é a morte dos outros, é a desgraça dos outros. O senhor é um homem de família, um homem honrado, que tem uma esposa bem cuidada, que cria os seus filhos, que é benquisto por netos, mas tudo que conquistou na vida, conquistou matando-os, conquistou pela morte, pela desgraça dos outros, conquistou a custa de vidas humanas. Mas há perdão para você também, porque dentro desse escopo, o senhor, desse aspecto, por esse viés, é um pecador, é o principal dos pecadores. Mas, por isso alcancei misericórdia, Paulo está testemunhando, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. De modo que as Escrituras, elas têm assim uma espécie de contrariedade. Por exemplo, a Bíblia não manda a gente olhar para os grandes, para os santos, para os perfeitos. Ela manda nos olhar os pecadores salvos para que a gente tenha o exemplo de salvação. Nos manda ir na casa do luto, por exemplo. As Escrituras dizem que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. É melhor ir na casa do luto do que ir na casa onde há festa. É melhor você fazer uma festa e convidar pobres e aleijados e quem não tem como te pagar, do que fazer uma festa e convidar os seus amigos. Por quê? Porque as Escrituras são um espelho. Um espelho. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo tudo aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Olhar para Paulo, olhar para Maria Madalena, olhar para Pedro, olhar para Manassés, o rei impiedoso. Depois você leia 2 Crônicas, capítulo 33, um homem perverso, macumbeiro, que fazia coisas terríveis, que sacrificou os filhos dele no fogo ao deus Moloque, mas que lá no cativeiro, amarrado, preso, foi perdoado depois que fez uma oração. Por quê? Porque Deus é cheio de graça e Ele pode te salvar neste dia. Pastor, o que eu faço?
busque-o. Caia como Paulo, de joelhos. Pergunte a Jesus: o que queres que eu faça? Como vai ser a partir de agora, já que a graça veio de encontro no seu caminho mau, te encontrou no seu pior momento? Então agora se submeta, faça como Paulo, caia aos pés de Jesus, chame-o de Senhor, reconheça-o a partir de hoje como o Senhor da sua vida e pergunte: o que queres que eu faça? E ele vai começar a lhe dar instruções. No caso de Paulo, mandou entrar na cidade, procurar um homem chamado Simão, deu um endereço para ele e falou: você espere aí até eu tomar algumas providências. Deus esperou 3 dias, já estava ensinando paciência para Paulo, que as coisas não seriam mais do jeito que Paulo queria. Aí vem um discípulo, vem Ananias, prega para ele, ora por ele, batiza ele, impõe as mãos para ele ser cheio do Espírito Santo, e a partir daquele momento ele vai sendo conduzido, sempre conduzido, e ele admite no final da vida dele que foi sempre, a partir daquele dia, o Espírito Santo que o conduzia de cidade em cidade, contando inclusive as dificuldades que ele passaria na vida, no ministério, mas agora dirigido, salvo pela graça de Deus. Mesmo um homem de Deus como ele não viveu um mar de rosa, nem tudo foi perfeito, mas a partir daquele momento, a graça de Deus o salvara. E aí, para terminar, um louvor. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. Porque uma vez que você é salvo pela graça, que você entende a obra da salvação pela graça, o que te resta é louvar a Deus, é render-lhe graças e adoração, hoje, amanhã e até o dia da eternidade. Porque é isso que nós podemos fazer, agradecer a Deus com os louvores pela sua graça revelada a nós nesse dia. Agora, um último conselho: não rejeite a graça de Deus. Não dê as costas à graça de Deus. O Senhor veio para te salvar. Paulo é um exemplo que qualquer pessoa pode ser transformada. Tome-o como exemplo. Se o principal dos pecadores foi salvo pela graça, você também poderá ser. Amém?